Bem-vindos a mais um episódio do Próximo Nível Podcast, onde nós transformamos informação em conhecimento em ouro aqui para que você possa aprender e aplicar na sua vida. Cara, hoje eu estou muito feliz, estou recebendo uma pessoa aqui extremamente importante para mim e para o Brasil também. É um cara que tem 19 anos de advocacia, ele é fundador e presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB do Distrito Federal. E é uma honra receber esse cara aqui, que é um brother, é um irmão. Baiman. Esse cara aqui é sensacional. Muito obrigado, irmão. Satisfação é toda nossa. A alegria é minha estar aqui com o Márcio, um excelente. Eu falo para ele que às vezes o cara não tem noção da grandiosidade da mente, das conexões. Então é um cara que eu admiro também, Márcio. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Pô, cara, obrigado, cara. Obrigado. Até gaguejei aqui na sua presença, hein? A honra é toda nossa. Isso é uma coisa meio difícil de acontecer, mas acontece. Não tem problema não, aqui a gente está em casa. A gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Mas antes de falar muito do Baiman, que é uma marca, o Baiman é uma marca, é um nome muito forte, muito reconhecido no Brasil, mentor de advogados, né? E uma pessoa que contribui muito falando de mentalidade, de network. Mas antes da gente entrar nesses assuntos que vão ser inevitáveis, vamos falar um pouco do Felipe Baiman. Quem é o Felipe Baiman? Da onde que você veio? Como que foi essa trajetória sua? Conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer melhor. Maravilha, cara. Uma excelente pergunta. Eu sempre gosto de começar com essa resposta, né? Porque talvez é muito difícil. As minhas mentorias, Márcio, eu sou mentor de advogados a nível Brasil, e a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: quem é você? Para a gente poder entender a base da pessoa. Mas quem é o Felipe Baiman? Eu nasci em Formosa, Goiás, né? Minha avó morava ali em Formosa, muito próximo a Brasília, mas sempre me criei em Brasília, né? Sou esposo da Janaína Baiman, uma grande terapeuta que me ajuda muito na minha caminhada, pai do Felipe Rocha, um garoto de ouro. Tive a honra, realmente, de ser o primeiro presidente de uma comissão de empreendedorismo jurídico do Brasil, que foi do Distrito Federal. Debati muito marketing dentro daquela casa. Eu fui conselheiro 9 anos. Fui do Conselho Federal da primeira comissão de empreendedorismo, gestão e inovação dentro do sistema OAB, na OAB Federal. Mas eu digo com muita propriedade que tem duas coisas que eu acho que caracterizam o Baiman, né? E você falou muito bem, o nome Baiman virou uma marca, de fato. Mas o primeiro é que eu sou primeiro seguidor de Jesus Cristo. Amém. Né? Então os meus princípios estão muito alinhados com o que o mestre ensinou. E segundo, que eu sou um eterno inconformado com o status quo, Márcio. Eu digo isso e começo já com a primeira frase, que é essa, né? Eu acho que a pessoa, para ela entender o que é o empreendedorismo, e o empreendedorismo jurídico é só uma faceta do empreendedorismo, é ela ser um eterno incomodado. E eu digo que a pessoa tem que ter um incômodo de onde ela está, e isso não tem nada a ver com ingratidão. Então você tem que estar grato por tudo que você tem, mas você tem que estar incomodado e querendo passar de nível. Então o Baiman é um incomodado com o status quo, mas que busca essa caminhada, busca essa integração dentro da sociedade. Para quê? Para atingir outros níveis. E aí, por isso, eu estou muito satisfeito de estar aqui nesse programa que tem esse nome, o Próximo Nível. Então o empreendedorismo é isso. Então eu sou um incomodado com o status quo, não estou satisfeito nunca de onde eu estou, grato por tudo que eu alcancei, mas eu quero sempre chegar no próximo nível, Márcio. Esse é o Baiman. Cara, muito bom. Sensacional. Sensacional. Inconformado, né? Essa palavra, dependendo do contexto que a gente usa, as pessoas acham que soa ingratidão. E não tem nada a ver. Nada a ver, são duas coisas distintas. Se você não tiver indignado o local que você encontra, meu amigo, você nunca vai chegar no próximo nível. Cara, não vai, né, cara? Isso não tem nada a ver com estar grato por tudo que você já alcançou. Essa é uma relação intrínseca entre eu e Deus. Agora, meu amigo, se você quer chegar onde você quer chegar, se você tem um planejamento, se você tem um plano, você tem que estar indignado com o seu status quo e buscar ferramentas para chegar onde você quer. Até porque se você estiver acomodado, não vai sair nada, né? Exatamente. Se você já alcançou o máximo que você acha que poderia alcançar na sua caminhada profissional ou pessoal, aí de fato você estagnou, dificilmente você vai sair daquela situação. Já se limitou, né? Exatamente. Parabéns, hein? Você viu aí, né, galera? Estão vendo aí o nível intelectual, fora a humildade que esse cara tem, tá? Normalmente o advogado, doutores, são pessoas que, por estudar tanto, são pessoas extremamente inteligentes, porque o ofício exige isso. Exatamente. Né? Ninguém gostaria de ser operado por um doutor que não tirou nota, né? Que de repente não tem nem a formação, não tem nem como. Mas acabam que algumas pessoas, Baiman, por ter essa profissão, acabam ficando pessoas assim um pouco orgulhosas,
né? Não que não tenham que ter orgulho do ponto que chegaram, mas eles acabam se travando em alguns momentos, achando, tipo, o cara que vira médico, ele só é médico. E o cara que é advogado, ele só quer ser advogado. Ele não acha que ele tem que vender, ele não acha que ele tem que fazer network, ele acha que as pessoas têm que chegar nele. E você vem um pouco contrário nesse movimento, trazendo o cara para o empreendedorismo mesmo, para ele parar de ser só o advogado, né? Eu trouxe um exemplo de doutor aqui, mas é só por causa da formação. Mas o advogado que tá dentro do escritório lá esperando que as coisas aconteçam, esse cara, ele tem chance de fracassar ou não. Tem duas vertentes. O que eu sempre digo é o seguinte: a primeira coisa é a vaidade. Você falou muito bem aí. Às vezes o cara é médico, advogado, e ele não tem o coração ensinável. Às vezes ele acha que é muito vaidoso pela quantidade de conhecimento que ele tem. É claro que é louvável o conhecimento do advogado, do médico, mas a pessoa tem que botar os pés no chão. Se ele não entender que ele é só uma profissão dentro de um ecossistema que é a sociedade, ele não vai para lugar nenhum. Então a vaidade, o ego, é uma grande armadilha, principalmente para essas profissões de um alto nível técnico. A pessoa tem que ter muito cuidado com isso. Então eu me relacionei durante 9 anos como conselheiro da ordem. E ali eu presenciei muitas pessoas que, claro que é um ambiente riquíssimo, conheci pessoas maravilhosas, mas também convivi com pessoas que, infelizmente, tinham muito, de forma exacerbada, essa vaidade. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, isso aí só atrapalha. E o segundo ponto é a pessoa achar que não precisa de ferramentas que não sejam conhecimento técnico. Eu sempre digo aos meus mentorados que o conhecimento técnico é uma obrigação. Né? É obrigação, ponto. Agora, para que a pessoa possa chegar a uma alta performance, um verdadeiro resultado financeiro da qual ela pretende, o que ela precisa? Ela precisa de ferramentas adequadas dentro desse cenário. Aí entra vendas, marketing, gestão, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso que envolve o planejamento estratégico da sua empresa. Então, se a pessoa não entender de planejamento estratégico dentro desse cenário moderno que a gente vive, né, network qualificado, entre outras coisas, a pessoa tem sim, Márcio, aí eu concordo com você, há uma grande chance dela sucumbir no mercado atual. Não, mas o mercado hoje ele está bem concorrido, mas ele... Você entende que o mercado ele é concorrido, mas aqui no Brasil, como o Brasil é um país jovem nos negócios, ele é concorrido na primeira camada ali, né? Depois que você surfa ali uma camadinha um pouco mais alta ali, a concorrência ela é tão alta, porque no Brasil, eu creio assim, eu vejo que muitas empresas, elas não têm excelência. E se você alcança um nível de excelência, eu acredito que já é um diferencial enorme, que não deveria ser de repente, mas aqui no Brasil acaba sendo, ou não? Eu posso ser provocativo? Vai. É o seguinte, eu sempre olho, independente da camada, seja uma pessoa que esteja iniciando, seja uma pessoa que esteja na metade da caminhada, seja uma pessoa que já está em uma avançada posição, eu sempre analiso da seguinte forma. As pessoas falam muito de que a advocacia tá de fato... a concorrência é absurda, o mercado está saturado, e eu provoco os meus colegas que estão assistindo para que analisem da seguinte forma. Se você analisar que existe um outro advogado que tem o mesmo tempo de formação e um mercado, um nicho semelhante ao seu e ele está tendo prosperidade, então o problema não é com o mercado, o problema é com você, meu amigo. Ixi, me desculpe aí ser muito direto paulado e em cima de paulado. mas a verdade é essa, Márcio. Eu sempre fiz essa avaliação. Cara, muito bom. Se eu estou tendo dificuldades no meu escritório, não sei, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 10 anos de advocacia e atuo no âmbito criminal. E tem outro advogado que eu estou vendo ali que mais ou menos é o mesmo patamar que o meu. Tem 10 anos e também atua com isso. E ele está tendo uma alta prosperidade. Você não, o problema é do mercado ou é comigo? Faz sentido. Então, na verdade, eu, com data máximo respeito a todos os meus colegas, eu não acho que o problema é do mercado. Eu acho que o problema é que o advogado ele não consegue acessar as ferramentas adequadas para poder buscar uma alta performance. Então, olha só que coisa interessante. Vai. Como eu tive já dentro desse sistema de OAB, e tenho muitos amigos advogados, conheço muita gente, fui professor acadêmico durante 7 anos. Então, eu exerci alguns cargos que me deram a possibilidade de conviver com pessoas. E a melhor coisa do mundo é conviver com pessoas, porque nós aprendemos muito com isso. Sim. Então, eu vi pessoas, por exemplo, que conseguiram dar uma nova roupagem dentro da advocacia. Olha que interessante. Então, por exemplo, tem uma advogada, uma mentorada nossa que é advogada criminalista, que ela criou agora o compliance criminal para condomínios. Ou seja, um produto que eu não conheço ninguém que atua nisso. Então, a pessoa dentro de um oceano vermelho, ela cria um nicho, um subnicho para estar no oceano azul. Não, cara. Meu Deus do céu.
Olha que coisa interessante, Márcio. Tem um outro colega nosso que criou o direito alimentarista. Quando ele me levou essa ideia a primeira vez, eu falei, agora você me explica isso, porque eu nunca... Isso não existe. O que o cara tá fazendo? Ele criou um oceano azul dentro do nicho dele. Meu Deus do céu, cara. Puta, o empreendedorismo, cara, é um negócio surreal. Então o cara acha, ele olha ali pro Oceano Vermelho, onde tá todo... O que é o Oceano Vermelho? Onde tá todo mundo se estapeando ali por clientes lutando pra conseguir uma pontinha do mercado que tá... Por isso o Oceano Vermelho, porque sangrento, né? Sangrento. E aí vem um cara e me cria um nicho, um subnicho de um nicho, e ele cria... O que ele tá fazendo, na verdade? Construindo o Oceano Azul. Ele tá nadando sozinho ali. E o que é isso aí, Baiman, que você falou aí, que eu não sei nem falar o nome? Qual? O direito alimentarista? O que é isso, cara? Ele pega da ponta da produção de alimentos até o consumo de alimentos da cadeia dentro da indústria, e ele atua com várias camadas ali da necessidade das indústrias alimentares dentro desse certame. Então ele se especializou nisso. Meu Deus do céu. Agora olha que interessante. Então, às vezes, eu provoco o meu mentorado, porque eu pergunto assim, tá, você advoga em que área? O cara, trabalhista. Sim, mas trabalhista de quê? Aí o cara já fica incomodado, né? Aí ele fala assim, não, para empresas. De quê? Aí ele fica louco, né? Porque ele nunca passou da segunda camada. Aí ele fala, não, eu atuo para clínicas médicas. De quê? Então, quanto mais ele conseguir desmembrar essa camada, mais próximo ele está de um superproduto e de um oceano azul. Caramba. Então, olha, eu não posso reclamar da advocacia olhando ela de forma genérica. Eu tenho que pensar quais as ferramentas que eu estou utilizando na minha profissão para ser diferente, o que eu estou utilizando para transformar o meu escritório numa empresa de verdade. Sim. E onde que eu posso alocar o meu conhecimento para criar um oceano azul fora daquele onde está todo mundo lutando de forma sangrenta por pequenas causas. Esse é o jogo. É o jogo de gente grande. Esse é o jogo de gente grande. Ô, Baiman, mas assim, essa sua mentalidade, que dá pra ver que ela é disruptiva, como que você desenvolveu isso? Porque assim, eu creio que muitos advogados, a gente vem, né, o ensino fundamental, depois o médio, a gente nesses pontos aí, somos treinados para ser operários mesmo. Aí o cara que consegue ali fazer uma faculdade, pô, agora eu tenho uma profissão bacana. Mas quando o cara sai advogado ali, ele não já tem todas essas ferramentas, ele só é um advogado. Pô, legal pra caramba, bacana, não é todo mundo que consegue ser um advogado, tem que passar na prova da OAB e tal. Mas quando ele sai como a maioria das pessoas saem. Ele não sai pronto pro mercado. Ele, naturalmente, ele é engolido. Como que é essa transição, assim, no seu ponto de vista? Qual foi sua virada de chave, sabe? Tipo, você era esse cara, ou você já era de uma família tradicional e já te inseriram? Porque tem advogados com nome que, querendo ou não, o nome conta muito, né? Então, essa pergunta é bem complexa, né? Porque, assim, qual que é o caminho para desenvolver uma mentalidade que nem a sua, assim, para chegar num nível de ser mentor de advogado? Sabe? De conseguir agregar mesmo na vida das pessoas. Márcio, assim. essa pergunta eu não acho difícil não, viu, respondê-la. É muito simples. Porque, infelizmente, não nos permitem beber da fonte do empreendedorismo e da gestão dentro da nossa formação acadêmica. Vixe, isso aí é... Então, forjam um advogado para ser um grande técnico, o que está longe de ser um grande empresário. Que é isso, Baiman? Então, quando eu fui presidente da comissão de empreendedorismo, lá na primeira comissão, há muitos anos atrás, a primeira coisa que eu pedi para o presidente da OAB foi oficiar todas as instituições de ensino do Distrito Federal para que inserissem na sua grade curricular a matéria de empreendedorismo jurídico. Porque o que as faculdades fazem com o advogado, Márcio, é uma covardia. Pode o cara sair dali e ser um grande juiz, um grande advogado, um grande promotor, mas ele nunca vai ser um grande empresário. Cara, que isso. Ô, Baiman, eu não consigo te defender, tá? Eu sei que você não precisa disso. Mas, cara, isso que você tá falando aí é forte, hein? É claro que é forte. Então, assim... Fala pra câmera isso daí, faculdades, manda bala. As faculdades, elas forjam o advogado para serem grandes técnicos. Então as pessoas saem dali grandes juízes, grandes promotores, grandes advogados, mas jamais serão grandes empresários. E repito, o que a instituição de ensino, as grades curriculares, fazem com o advogado que querem ser donos dos seus escritórios, donos de suas empresas, é uma covardia. Porque só há um meio, Márcio, uma chance da pessoa ser um grande empresário. Ele pensar como empresário, e aí eu falo qual é a solução para que ele chegue a ser um grande empresário.
andar no ecossistema de empresários. Muito bom, cara. Então, o que o Baima aprendeu dentro da caminhada da advocacia foi quando eu descobri sendo empresário em outros segmentos. Então, quando eu fui empresário em outros segmentos e comecei a conviver com empresários, eu comecei a pensar como empresário. E aí eu repito aos meus colegas que estão assistindo que os grandes técnicos do mundo, médicos, advogados, engenheiros, só vão conseguir ter sucesso e transformar os seus escritórios em empresas e atingir uma alta performance na profissão se eles entenderem, pensarem e agirem como empresários. Que é isso, cara? Isso é uma salva de palmas pra você, galera. Me ajuda aí. Você tá doido, velho. Você tá louco. Que é isso? Cara, que aula. Isso aqui, mentoria... É o ouro, né, cara? Então, o que eu faço com os meus mentorados, a primeira coisa não é retirar dele a capacidade técnica que ele tem, porque isso é uma obrigação. O cara tem que ser um grande técnico para que ele chegue ao sucesso. Tem que saber o que tá fazendo, né, Baima? Com certeza, mas o que eu faço com ele é vamos virar a chave da cabeça empresária. Porque senão sabe o que está acontecendo, Márcio? O cara que tem um viés empresarial e às vezes é um profissional medíocre, ele está tendo maior sucesso do que aquele grande profissional que não consegue ter essas ferramentas. Então, às vezes, a pessoa fica frustrada porque olha para o lado e vê um advogado mediano tendo mais sucesso do que ela. Por quê? Porque entendeu o jogo. Entendeu que o escritório dele é uma empresa, entendeu que tem que buscar ferramentas empresariais. E é isso que eu faço com os meus mentorados. Eu não quero tirar a roupagem dele de advogado, mas, meu amigo, a sua roupagem de advogado é quando você está lá no processo falando em favor do seu cliente. Aqui no seu escritório você é um empresário e tem que ter ferramentas de gestão, empreendedorismo. Porque senão ele quer ser advogado toda hora. Exatamente. Aí você entendeu a chave. Vamos então reduzir isso a uma frase? Bora. O grande técnico, advogado, médico, engenheiro, entre outros, ele não pode ser o exercício da profissão técnica 24 horas. Caraca, velho. Putz, mano. Faz sentido? Isso é só uma das facetas que ele tem como empresário, como pessoa. Não é ele, não define ele. É porque o cara, às vezes, ele quer se definir pela profissão. Exatamente. Isso é perigoso até pra gente como pessoa, gente. Você fala, pô, eu sou, sei lá, de repente, eu sou mecânico. Não, cara, você tá exercendo a profissão de mecânico. A mecânica não tá legal pra você? Vai pra outra coisa. Não deixou de ser você, porque você... mas eu cuidei de carro a vida inteira. E daí, cara? Vamos supor que amanhã tivesse um ato do presidente do Brasil falando a partir de hoje é proibido advogar. E aí? E aí? E aí? E cadê a mentalidade? Uma vida estudando. Entendeu? Doido isso. Então, o que eu trago para as pessoas é esse aprendizado, é ele se enxergar de uma forma mais genuína. E não adianta, o cara só vai ser empresário se ele tiver ferramentas. Aí a gente vai partir para falar de ferramenta, hein? Vamos falar de ferramenta. Eu vou anotar aqui, mas eu não quero perder o flow aqui, não. Eu quero perguntar para você o seguinte. Peraí. Qual que é o principal desafio que você tem como mentor? Porque beleza. Me formei advogado, gostei do Baima, quero acelerar o meu resultado, né? Também quero te provocar também. Se eu fosse advogado hoje, tivesse me formado agora, em quanto tempo tu consegue me deixar afiado, assim, pra eu já chegar e chutando balde mesmo em alta performance? Quanto tempo você falar, cara, se você fizer o que eu tô falando, esse tempo aqui, você vai sair do A pro B, que quando você olhar pra trás não vai nem se reconhecer. Calma lá. E qual que é a dificuldade que você tem de trazer esse cara do A pro B? Porque se fosse fácil também, talvez ele já teria andado um pouco ali, né? Vai, manda bala. Vou começar dando um exemplo prático. Vai. Tem um escritório de uma mentorada nossa que no primeiro ano elas tinham era o terceiro ano, estavam indo do segundo ano para o terceiro ano de advocacia, ou seja, bem recente. Bem recente. O marco de métricas que ela tinha era 20 mil no primeiro ano, sem mentoria. 20 mil no ano. Com a mentoria, no ano de 2025, elas fecharam o faturamento em 568 mil. Não. Dá pra repetir aí, Márcio? Quer que eu repita? Tem como não, velho. Que é isso, cara? 20 mil no primeiro ano e em 2025, que foi o terceiro ano delas com a mentoria, 568 mil. Aí eu te pergunto, foi o Baima que fez isso? O Baima, ele dá o direcionamento. O Baima retira a roupagem do advogado e traz o empresário. O Baima vai trazer ferramentas e apontar os erros que ele já teve na caminhada e que possivelmente eu vou conseguir encurtar o caminho dessas pessoas. Mas sabe o que eu falo para elas quando eles me perguntam isso? Em quanto tempo eu vou conseguir fazer X de valor? Meu amigo, depende de você.
50% da responsabilidade é minha. Eu vou te dar direção, vou te ensinar como não cair em armadilhas que eu já passei por isso. Vou te dar a mentalidade de empresário, vou trazer literatura, vou trazer ferramentas, te ensinar a fazer o planejamento da sua empresa, vou ensinar você a usar o marketing de forma qualificada, vou te conectar a pessoas que importam para você, vou te tirar de ambientes que não fazem o menor sentido para a sua caminhada, mas você tem que entender que você é empresário e fazer a sua parte. Então, Márcio, isso não cai do céu. Sair de 20 mil de faturamento anual para 568 mil, isso não é mágica. Isso é a pessoa acreditar de fato na mentoria, seguir o que a gente está ensinando e ter força de vontade para romper esse nível que ela estava. Isso é fantástico. Eu fico até às vezes assim, que às vezes a gente não sabe o tamanho da grandiosidade do nosso trabalho e até onde isso vai gerar frutos. Eu fico até emocionado quando eu falo disso, porque ver a pessoa concretizar isso é de fato dá um prazer enorme ser mentor. Mas você perguntou da dificuldade. Talvez a dificuldade, e aí eu falo com muita tranquilidade, é ela acreditar no mentor, primeiro, porque infelizmente o mercado hoje ele está um pouco desfavorável, porque de fato tem um monte de gente aí vendendo fumaça, que não tiveram uma caminhada, que não tiveram resultados, que não tiveram nada. Ler um livro que é ensinar para as pessoas vender mentorias. Tem então, muito. Tem, a gente sabe disso. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que querem testar uma mentoria é o seguinte: veja o resultado dessas pessoas, veja o currículo, a trajetória, veja onde que ela está, quem são os clientes dela, veja os frutos que ela produziu. Sim. Então pronto, ali você já elimina. Primeiro medo delas e dificuldade é acreditar na mentoria. Porque de fato a mentoria, quando você sabe, você é empresário, quando a gente fecha pequenos parafusos, o resultado é alto. Principalmente as pessoas que ganham menos, por exemplo, o faturamento a 20, 50 mil, 100 mil, a gente consegue fechar parafusos e isso a gente consegue dar uma alavancagem bem rápida. Então, a primeira dificuldade é a pessoa acreditar na mentoria. E o segundo ponto, Márcio, aí eu tenho que dizer que minha esposa Janaína, que é uma excelente terapeuta, me ajudou muito, é você acreditar em você mesmo. Caraca. É você acreditar que pode romper com o seu padrão familiar, com o seu padrão mental, que você tem que ter coragem para bancar isso. Não, eu sei que eu posso e vou sair dessa ambiência que eu tô, porque eu quero alcançar o próximo nível, porque eu quero deixar um legado para as próximas gerações. Essa é a maior dificuldade delas. Porque sabe por quê, Márcio? Porque quando às vezes você rompe e muda a sua ambiência e o seu modelo mental e muda o seu padrão de pensamento, muitas das vezes você vai olhar para o lado e sabe quem que você vai ver? Ninguém, meu amigo. Você está sozinho. Então, muita gente é muito complicado isso. Por isso que eu ressalto lá do início o que eu falei. Você tem que andar com o empresário, meu amigo. Porque só o empresário para entender outro empresário. As maluquices e loucuras do mundo empresarial, que a gente sabe que no Brasil são altos e baixos, só quem entende é outro empresário. Então, não tenha medo. Você que está me ouvindo, não tenha medo de romper os seus padrões mentais, a sua ambiência, o seu padrão familiar. Se você está indignado e não está satisfeito com o seu status quo, tenha coragem, banque esse crescimento. Leve o seu nome, a sua marca e o seu crescimento profissional para o nome do programa, o próximo nível. Banca isso e começa a andar com empresários, porque só quem vai entender a mentalidade de um empresário é outro empresário. Forte, hein? Muito forte. Parabéns. Eu vi que você até se emocionou quando você fala, porque talvez, você teve mentores, Baima? De todos os formatos que você imaginar, até crianças. Tá. Esse não vamos falar, hein? Não vamos falar do mentor Mirim. Eu sei que sou você um gosta cara muito que eu disso. tenho uma escutativa muito grande. Eu sei que Deus age em diversos momentos por pessoas que a gente menos são as mais improváveis. Mas eu também faço mentoria, claro, é necessário. Sim. Da mesma forma que eu falo para os meus mentorados que eles precisam da mentoria, seja com o Baima ou seja com outra pessoa, o Baima também precisa de mentores. Show. Porque não tem como. Eu não sei se você joga xadrez, mas eu brinco muito, quando eu gosto de jogar xadrez, o cara que vê a melhor visão no tabuleiro de xadrez é o que está de fora, não é o que está jogando. É claro que eu vou ter uma visão muito mais privilegiada, que eu não tô agindo com emoção, do que aquela pessoa que tá ali no olho do furacão. Verdade, cara. Então o mentor é aquele cara que, se ele tiver capacidade, se ele tiver histórico, se ele tiver ferramentas, ele vai olhar de fora, automaticamente ele já vê a situação. Direciona. Ele já sabe onde fechar os parafusos. Cara, é muito importante ter mentor, né, cara? E assim, um ponto que eu tava, quando você tava falando, veio um insight muito forte, que é assim, você sente que você é um pouco, você tá se transformando na pessoa que você gostaria que tivesse aparecido pra você, cara? Se eu tivesse um mentor que falasse 1/3 do que eu falo pros meus mentorados quando eu precisei lá atrás, eu não teria, Márcio, diversas cicatrizes que eu tenho nessa caminhada. Nossa Senhora. E estaria
a anos-luz do resultado que eu tenho hoje. Então, eu acho que essa é a consciência, essa é a importância. Todo mundo precisa de bons mentores. Cara, muito bom, velho. Muito bom saber que você rompeu e que... Cara, pra mim sucesso, cara, é transbordo, cara. Eu não sei falar de sucesso com escassez. Eu acho que a humildade, ela transcende tudo também. Gratidão. É tudo muito bonito mesmo. Mas, cara, essa palavra transbordo eu acho lindo demais, cara. Você crescer a um ponto de você conseguir transbordar na vida das pessoas, cara. Nossa, isso é emocionante mesmo, cara. É muito legal você pegar uma pessoa ali, de repente um advogado que tá frustrado, já tá quase desistindo da profissão, e você trazer esse cara pro jogo, falar, cara, ó, é o seguinte, ó, cara, você é bom nisso. E, ó, esse caminho aqui. E o cara vê, e às vezes ele, como ele tem um viés cognitivo já formado, muitas das coisas que a gente, que ele ouve, ele duvida. Por quê? Porque o cara já tem um padrão mental. E aí, quando ele se deixa a gente tirar os excessos de escassez, de coisas que foram colocadas, às vezes pelo ambiente, às vezes pelos pais, próprios pais também, que tiveram uma infância difícil e trouxeram aquele negócio para dentro da pessoa. E você traz isso, traz vida para as pessoas, cara, traz prosperidade. Eu acho que dinheiro nenhum no mundo paga isso. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito, cara, muito legal. Sei que você vai caminhar muito ainda nessa jornada, vai impactar muitas vidas. E parabéns, cara. Parabéns por você ser uma pessoa íntegra, que isso, de repente você fala, pô, Márcio, mas isso daí não era pra você me parabenizar. Cara, mas no Brasil velho. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que joga dentro das 4 linhas, que é duro quando tem que ser, tem um coração enorme. Dá pra perceber, pô. Pela maneira que você fala, dá pra perceber que você se incomoda mesmo com o sistema até, tipo, de fato, que ele não tá... O sistema não tem essa visão que você tem. Se ele tivesse, pô, você tá doido? Como que estaria o Brasil? O Brasil é um país riquíssimo. Então, quando você fala, é música nos meus ouvidos, cara. Ainda mais eu que escuto só de um. Mas quando a gente estava aqui nos bastidores antes, eu te falei, não existe escassez no mundo. Fala disso. Primeiro, a escassez está só na nossa mente. Sim. Então não existe. Tudo na vida, não há escassez em nada. Não tem escassez de dinheiro, Não de existe água. escassez, Baima? No mundo não existe escassez. Então vai. A única escassez que existe é na mente das pessoas. Ô, louco. É doloroso isso, né? Agora você vai ter que explicar isso aí. Não existe. Você pode olhar, o mundo tem dinheiro? Tem. Tem ouro? Muito. Tem água? Muito. Tem... Qualquer coisa que você me falar vai ter. Terra. Terras raras. Alimento. Tudo existe mesmo, no mundo em cara. abundância. O único local do mundo que não tem abundância é na mente das pessoas. Cara. Então, o que isso traz? Traz esse aprendizado? Que a escassez está na nossa própria mente. Então, se a gente não trabalhar o nosso modelo mental, nós podemos ter, talvez, o triste destino de viver eternamente, até a gente não estar mais nesse planeta, na escassez, meu amigo. Olha que loucura. Tá Então, determinado. Se você não buscar ajuda, não buscar mentoria, terapia, não buscar ferramentas de alta performance, por que você acha, Márcio? Vamos falar aqui de forma muito transparente. Por que você acha que todos os times de futebol precisam de treinadores? Ah, pra ter uma organização, né? Porque, meu amigo, não tem como você chegar tem na como. alta performance Sim. sem um treinador, alguém que mexa com o seu padrão mental. Caraca, velho. É verdade. Tem como. Aí, se o cara que é um grande atleta precisa de um treinador, É que senão o presidente colocava as camisetas lá, comprou os cada caras. um se vira. Agora, se o grande atleta precisa de treinador, por que nós, réis mortais, achamos que não? Caraca, velho. É isso. É simples, cara. Muito simples. Nós é que mais precisamos de um treinador, de um mentor, de alguém que possa direcionar, mudar o nosso padrão Pô, mental. e digo mais. Talvez você foi criado por pessoas machucadas. Você foi criada pela sua mãe, que teve uma vida assim, tipo... com bem menos informação que você, ou seu pai foi criado como bicho. Qual que é a grande, Muito doido qual isso, que né? é a grande probabilidade hoje das gerações? Vamos falar aqui sobre isso. Vamos. A geração dos nossos avós foram provavelmente pessoas que saíram de uma extrema pobreza onde moravam e se arvoraram numa dificuldade muito grande de criar os filhos. Sim. Então, ou seja, o que reinava ali? Escassez. Escassez. Segunda geração dos nossos pais. Isso eu estou falando de forma genérica. Sim. São geralmente pessoas que vieram para a grande cidade e qual que era a missão deles? Dar segurança e estudo para os filhos. Sim. Então, o que geralmente os nossos pais dão valor? Estudo. Comprar terra, imóvel, casa própria para ter garantia de onde mora e serviço público.
Por quê? Porque na cabeça deles é a forma de dar uma segurança para a família. E aí veio a nossa geração, que quer o quê? Empreender. Então, meu amigo, nesse histórico que eu acabei de te contar, se você não buscar alguém que faça trazer ferramentas na sua caixa e trazer uma forma de você pensar de uma forma diferente, você vai seguir o mesmo padrão. Putz. E o mesmo padrão, o mesmo resultado. Exatamente. É simples assim, Márcio. As coisas são simples. A gente que torna elas complexas às vezes. Ô, Bai, mas você tem uma história muito interessante sobre um mentor mirim. Me fala mais sobre esse mentor mirim aí, pra gente entender esse contexto aí. Cara, Explica aí. é o seguinte, eu vou te falar que eu aprendi com muitos mentores na minha vida. Deus foi muito generoso comigo. Eu tive muitos mentores na minha caminhada, e isso, quando eu falo de mentores, eu estou incluindo problemas. Eu aprendi com um grande amigo que os problemas são grandes professores. A gente tem que acolhê-los e entender por que eles estão ali. Vou repetir, Márcio. Os problemas são grandes professores. A gente tem que acolhê-los para entender por que eles apareceram e qual a transformação que eles exigem. Então, eles também são mentores. Os problemas, às vezes, as pessoas querem repudiar o problema. Ah, sai daqui, problema. Não, vem cá, problema. Deixa eu entender o que você está querendo me ensinar. Mas o mentor mirim é o seguinte, esse aí foi um tapa na cara, viu, Márcio? Mas mirim o quê? Criança mesmo? Criança, 5 anos de idade. É mole? Aí o pessoal de casa deve estar pensando assim, esse cara tá doido, um mentor de 5 anos de idade. Vou contar a história. Eu cheguei um dia no hospital, fazer uns exames, estava ali sentado no hospital, naquele ambiente muito... O hospital é um ambiente ruim, né? Hostil. E aí do lado tava sentado uma criança de 5 anos. Quando eu conto isso nas palestras, o pessoal fala que é o Baby Yoda. Eu falo, nas minhas palestras eu boto o desenho do Baby Yoda, né? Aí tava o menino sentado ali, e eu vi que ele tava com a camiseta da Marvel, né? E eu peguei e falei, vou dar uma descontraída com esse garoto aqui, porque se eu já tava de saco cheio com aquele ambiente, ele devia estar ali realmente. Eu virei, dei uma cutucada nele, né? Falei, ei, meu amigo, você gosta de super-herói? É? Aí ele olhou assim, né? Já começou a conversar comigo. Gosto. Eu falei, que bacana, eu também gosto. Aí ele virou e falou assim, qual é o seu super-herói favorito? Eu virei pra ele e falei assim, o Hulk. Aí, Márcio, na hora, ele fez desse jeito assim, ó. Aí a anteninha do ouvido ativo já aguçou. Aí tem coisa aqui. Aí eu olhei pra ele e falei, esse cara tentando criar uma situação aqui. Eu falei, o que foi que você tá... O Hulk é o cara mais forte que existe no planeta. Aí ele virou e falou assim, o Hulk é um bobo, só sabe quebrar as coisas. Aí eu virei e falei assim pra ele, ah, é? E qual que é o seu super-herói favorito? Aí ele virou e falou assim, o Batman. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu amigo, Batman não tem nem superpoder. Aí ele virou pra mim e falou a frase do mentor mirim. O Batman é rico. Aí sabe o que eu entendi exatamente naquele momento com o mentor mirim, Márcio? A diferença do modelo mental do operário e do empresário, da riqueza, da prosperidade. Caraca, bicho. Agora eu te falo, se eu não tivesse ouvido a escutativa preparada, eu conseguiria entender isso aí? Não. Sem chance. Sem chance. Entendeu? Sim. Então, eu brinco aí, quando nas minhas palestras eu boto a foto, infelizmente eu não tirei a foto daquele menino, mas eu boto o Baby Yoda ou então eu boto o Hulk versus Batman. Porque olha que riqueza no que aquele garoto me falou, Márcio. O Hulk versus Batman, dá até um filme, hein? Olha que riqueza que o cara me trouxe. Meu amigo, saia. E aí eu volto aqui de novo pros meus amigos, saia do seu padrão mental de operário. Querer quebrar pedra todo dia. Busque o modelo mental da riqueza, da prosperidade, que muitas das vezes, Márcio, não é de quem tem superpoderes, mas de quem tem o chip da riqueza inserido ali na mente dela. Boa. Foi isso que o garoto me falou. O outro poderia ser o cara mais forte do mundo, mas não conseguia ter riqueza e prosperidade porque o modelo mental dele era equivocado. Caramba. Olha faz sentido, que forte. Né? Faz sentido. Talvez aquele garoto nem sabe o que ele me ensinou aquele dia. Verdade. Se eu encontrasse ele hoje, eu ia dar um abraço nele e falar, obrigado, viu, mentor mirim. Quem sabe ele não aparece, porque essa conversa aí, né? Se ele aparecer, eu vou agradecer Marco? muito. Então, olha só, muitas das vezes os profissionais do direito, da medicina, eles estão no padrão mental do operário, da técnica, puramente da técnica. Mais uma vez, eu não estou falando que isso é errado, isso é o business dele. Mas se ele não trouxer o padrão mental da riqueza, da prosperidade, do empreendedorismo, de buscar moldar a mente dele para entender que ele tem uma empresa e não um escritório e não um consultório, ele vai viver sendo um operário. Muito bom. E qual que é o resultado do operário? É riqueza? Sobrevivência, né? E olha lá. Então o mentor mirim me ensinou uma coisa muito forte. Caramba, 5 anos de idade, hein, cara? E aí, como diz o nosso mestre,
Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que ouça. Muito bom. Parabéns, Baiman. Que história, hein, cara? E assim, é muita humildade, né? Você aprender com uma criança. Então, significa que você é um cara que tá apto a aprender. E aí o universo traz toda hora um ensinamento novo. Márcio, um dia desses eu tava no sinal. Um dia difícil, cansado, o cara meio amarrado. Aí um garoto foi vendedor de paçoca. É chato aqueles caras, fica correndo, botando coisa no seu retrovisor. Pô, não tô pedindo paçoca. E eu li cara fechado. Falei, já vou fechar a cara que o cara não vai, já vai passar direto. Aí o cara parou bem na minha vez. Parou e já me mirou. Aí sabe o que ele falou? Tá triste assim por causa da Copa do Mundo, né, meu amigo? Ou seja, ele já conectou, cara. No primeiro momento, sabe o que eu fiz? Já deu um sorriso. Sim, não tem O cara jeito. mudou o meu dia. Sim. Eu falei, cara, aí sabe o que eu fiz? O cara conectando, ele não tava preocupado. Ele até... Esse é o segredo do grande vendedor. Ele não tá querendo te empurrar um produto. O cara mudou o meu dia. Começou a conversar comigo ali, brincando. Olha isso. O cara mudou velho. minha realidade. Sabe o que eu fiz? Fiz depois, olhei o Pix dele, tirei uma foto do Pix da Paçoca, fiz uma grande doação pra ele, muito a mais do que eu deveria fazer. Olha isso. Porque ele transformou o meu dia. Caraca. Agora eu te pergunto, se um cara que é vendedor de paçoca consegue ter essa mentalidade, por que um advogado médico não consegue? Eu e Janaína estávamos no Uber e um cara ali, aqui em São Paulo, o cara começou a brincar com um motorista de Uber e falou, nossa, mas um motorista tão galã, um cara vestido de palhaço. E deixou o cara tão assim, foi levantando a moral do cara, que o cara rindo. No final não adianta, abriu o vidro e tá aqui, ó, vou colaborar com a sua causa. Então o que essas pessoas... Desarmou o cara. O que essas pessoas ensinam pra gente, meu amigo? Não adianta você, se você não tiver ferramenta pra se conectar, pra ter uma conexão genuína com as pessoas, você vai viver sendo um vendedor de produto garganta abaixo, querendo forçar as pessoas a comprarem de você. E a venda não é isso. Então eu aprendo com todas as pessoas que aparecem no meu caminho. A venda é servir, né? Cara, quando a pessoa aparece, quando esse cara mirou e falou assim, o vendedor de paçoca, eu falei, cara, pera aí que aqui tem coisa. Eu já ligo a escutativa. E o cara me transformou o meu dia, Márcio. Incrível. Então, nós temos mentores a todo minuto na nossa vida. Sabe qual é o problema? A gente não colocou a ótica para conseguir verificar a quantidade de mentores que passam na nossa vida diariamente. Acaba não valorizando, né? Não valoriza. Até por vir de graça também, né? Exatamente, Tem isso também, né? isso é verdade. Tem isso, né? Mas eu tô ligado em tudo. Ô, louco. Eu aprendo com todo mundo. Muito bom. Aproveitar para fazer um break aqui para falar da High School Batman. A High School Batman é uma escola que ela veio dos Estados Unidos para cá pro Brasil e ela investe muito em robótica. Ela tem diversos cursos online também. Tem o EJA, né? Tem o EAD muito forte. E a High School ela tem uma proposta muito legal, que é de trazer a tecnologia para as crianças. Em vez de eles tiram a criança do Roblox, ali daqueles jogos de celular, e eles levam a criança para uma sala de aula onde eles vão falar de tecnologia, de robótica. Então, assim, a criança deixa de ser um consumidor para ser um provedor. Ele acaba sendo um criador, em vez de ser só um consumidor ali alienado. E é muito legal falar da High School, porque é uma escola que ela é nova aqui, mas ela vem dos Estados Unidos, do meu amigo Lucas, sócio também. E se você quer saber mais sobre a High School, vou deixar a descrição do vídeo para você poder acessar e ver que é uma escola muito diferenciada que pensa no futuro do Brasil. Muito bom. Baiman, incrível essa história do Mentor Mirim, hein, velho? Da venda de paçoca, porque, cara, a real é que quando a gente tá alinhado com o universo, a gente tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre ambiência, network, advogado, vendas. Você ensina vendas para os advogados? Como é que é? Explica um pouco mais sobre isso, cara. O que Cara, você... vou falar primeiro vou começar pela ambiência. Vai. Não tem como você ser diferente se não pelo resultado da ambiência. Um dia desse eu ouvi uma frase muito interessante que falava assim, você só muda o seu destino se você mudar o seu ambiente. Então, meu amigo, Porra, bicho. tá anotando aí, né? Tem que anotar, não tem isso daí. Você só muda o seu ambiente, só muda o seu destino se você mudar o seu ambiente. Ou seja, você já sabe os resultados que você vai ter naquela ambiência que você tá. Então, a primeira coisa que às vezes eu faço é fazer uma adequação. Primeiro, o que eu faço com os advogados, Márcio? Primeira coisa, antigamente, vou contar uma história aqui para você. Bora. Antigamente, quando eu era convidado para palestras, eu tinha uma brincadeira, né? Que eu fazia assim, eu chegava na sala e falava assim, quem aqui é empreendedor? Aí só 2 pessoas levantavam a mão, para provocar mesmo os advogados, né? Só que hoje eu já falo de um nível diferente. Eu falo que tem o técnico,
o empreendedor e o empresário. Então eu falo que há uma diferença nessas três coisas. E aí, depois dessa que eu fazia essa pegadinha, as pessoas sacaram a pegadinha rapidamente. E aí eu perguntava, quem aqui é empreendedor? Aí todo mundo levantava a mão, né? Aí eu falava assim, que bonito. E quem aqui já fez o planejamento estratégico da sua empresa? Aí ninguém, né? E às vezes é uma coisa simples. Faz um canvas ali de negócio e é uma coisa simples. Mas o que eu trago pro empresário? Primeiro, é detectar se ele está na mentalidade do Hulk, né, do técnico, do operário, ou do empreendedor, ou do empresário. Aí eu vou saber quais as ferramentas, como que eu vou atingir cada advogado com a ferramenta adequada. E aí, por que eu trago isso? Porque às vezes ele é um técnico que acha que vai ter um resultado financeiro muito bom só com a técnica. Não fica. Eu te digo. E aí, qual que é a diferença, então, Baima, do empreendedor e do empresário? O empreendedor é aquele cara que está incomodado, mas que ainda não tem resultado. Ele é um incomodado, ele sabe que precisa sair daquele sistema, ele sabe que precisa de ferramentas, mas às vezes ele não executa de uma forma adequada. Aí como assim, Baima? Me explica isso melhor. Quem é o empresário, então? Aí vai doer um pouco, Márcio. Eita. O empresário é aquele que tem resultado, lucro. Ixi, mano. Aí o que eu falo para os advogados é o seguinte, meu amigo, se você quer saber se você é empresário, eu falo para ele, a validação do empresário é o lucro. Nossa senhora, faz sentido total. Então eu falo para ele, porque às vezes você já saiu da função de operário, já entendeu que precisa empreender, mas você está rodando no mesmo lugar, não consegue romper. Por quê? Nem todo inconformado já é um empresário. Pelo contrário, às vezes ele é um eterno inconformado, mas ele não executa de forma adequada e qualificada as ferramentas, ele não vai alcançar o nível de empresário. Nossa senhora. Então o nível de empresário é o nível da riqueza. É o nível da prosperidade. O empresário nasceu para isso. Putz, não faz sentido ser empresário e ser pobre. Não tem. Isso aí é até um contrassenso. Você não montou uma ONG. Você montou um lugar para você trabalhar. Com fins lucrativos. Então a natureza, o embrião originário da empresa é o quê? Riqueza. Então eu falo para ele, se você não tem riqueza, se você não tem lucro, se você não tem alta performance, você pode até estar no campo do empreendedor, mas não do empresário. Então o que eu faço com os caras é, vamos trabalhar isso? Ixi, tem um monte de gente descobrindo agora que não é empresário, hein? Um monte. Exatamente, mas a melhor coisa do mundo é quando cai a ficha. Isso é verdade. Porque o problema é você viver enganado o resto da vida achando que é empresário e não é. Então eu trabalho o que com essas pessoas? A primeira coisa que eu faço, logo de cara, é saber onde que ela está inserida. E aí, dentro dessa inserção, eu vou trabalhar algumas coisas. Por exemplo, olha que interessante, Márcio, e eu vou falar aqui para as pessoas e talvez elas até se identifiquem. Será que você está num ambiente que vai te proporcionar crescimento ou no ambiente onde vai trazer prosperidade do nível de crescimento mental ou de clientes? Vou te dar um exemplo prático, vamos clarear isso. Se eu fizer um evento de médicos, provavelmente 100% de lá serão médicos. Sim. Se eu fizer um evento de advogados, ou lá na UAB, nas comissões, tá cheio de advogado. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, não é que você não tenha que caminhar nesses ambientes, mas vamos dividir o tempo de uma forma adequada. Quantos clientes você vai conseguir dentro do meio de advogados? Pode ter parcerias, sim, mas a gente tem que ter a noção e clareza da quantidade, da porcentagem que é isso. Agora eu te falo, vamos pegar um advogado, que eu fiz isso acontecer. Peguei uma mentorada que ela atuava no direito médico. Quem é o cliente dela? É o médico. Médico. Imagina essa mentorada dentro de um evento, de uma convenção de médicos. Quem é a única advogada dela ali naquele circuito, Márcio? Meu Deus do céu. Fala aí. Pelo amor de Deus. Quem Essa é? A visão é ela. E os clientes dela não estão todos ali? Nossa. Você já viu quando você já pescou nesses pesca e pague? Já. Você já viu que não tem nem graça, porque o peixe já tá com a boca aberta? Já percebeu? Você não tem sacrifício. Meu amigo, ali é um oceano azul. Eu falo pra ela, deixa de andar um pouquinho onde tem advogado. Nossa. E participa de uma convenção de médicos por ano. Quem que vai estar sentado do seu lado? Seu cliente. Caraca. Ou qual as redes sociais, ou qual a ferramenta que aquela pessoa ali utiliza para saber informações? Você tem que estar lá. Nossa. O cara abre a revista do servidor público, tal. Você atua para servidor público? Você tem que ter um artigo dentro daquela revista. Porque normalmente a gente quer estar, por exemplo, o advogado, ele quer estar onde estão os advogados. Só que ele não está tendo um olhar estratégico. O médico quer estar onde está o médico. E aí eu falo mais, Márcio. Muitas das vezes as pessoas, elas,
pelo nível de informações que a gente tem hoje, que é uma coisa absurda, né? Às vezes a gente até fica... Até confunde. Não, a pessoa... Não, é o que confunde mesmo. A pessoa Ter até fica... muito e ter pouco é... A pessoa até fica com uma obesidade intelectual, porque ela não processa as coisas que ela lê. Sim. Então, veja só. Às vezes a pessoa está fazendo exposições exageradas na rede social e o resultado dela é zero. Sim. Porque ela não está fazendo de uma forma adequada e vinculada ao planejamento estratégico da empresa. Sim. Olha que loucura. Loucura. Então, às vezes, ela está aparecendo na Globo, no SBT, em todos os canais de mídia, mas ela não está dialogando com o cliente dela, porque talvez aquele meio de comunicação não seja o do cliente dela. Ou pior, talvez ela esteja aparecendo falando sobre tudo no direito e não focando naquilo que vai dar resultado para a empresa dela. Nossa Senhora. Então, só esses parafusos que eu já ajeito ali inicialmente, já vai fazer o ponteiro da empresa dela mudar. Não tem como não ter resultado. Não tem como, é impossível. Então, às vezes, um direcionamento, a pessoa tem que entender o seguinte... que ela não precisa... Uma vez uma assessora de imprensa me falou uma frase que eu achei interessante. Você não pode ser arroz de festa. Caraca, velho. Você não tem que estar em todo lugar. Você tem que estar no lugar correto, adequado, qualificado para o seu planejamento. Você tem que estar... Então, às vezes, a pessoa está em 1 milhão de lugares. E no resultado dela é zero. E ela fala assim, ela pensa, pô, mas eu estou em todos os lugares. Por que eu não estou tendo cliente? Porque ela está no lugar errado. Fala, meu amigo, se você vai advogar para médico, vai lá onde o médico está. Se você advoga para policial, vai lá onde o policial está. Se advoga para delegado, vai lá onde ele está. Se advoga para serviço público, publica na revista onde eles vão consumir. Então a gente faz pequenos ajustes que logo de cara já muda o ponteiro da empresa. Então a ambiência e o network qualificado, que acaba englobando essas duas coisas, o ambiente que você está convivendo e com quem que você está se conectando, vai impactar diretamente o resultado da empresa. Às vezes a pessoa está até num nível alto de quantidade, mas a realidade é que a qualidade do que ela está fazendo é ínfima. Sim. Entende? Seguidor não paga conta, né, cara? Então, é justamente isso. Então, às vezes a pessoa está buscando seguidores ou buscando eventos, buscando conectar com pessoas, mas não é o número de pessoas, Márcio, que vai influenciar o resultado ponteiro da sua empresa. É a qualidade. Caramba. Então, o que eu faço com o meu mentorado é essa adequação, inicialmente. Ele vai começar a frequentar os lugares corretos, vai começar a conviver com pessoas adequadas e profundas, relacionamentos profundos, não Sim. relacionamento superficial. Então, ela começa a entender o jogo por trás do jogo. O jogo por trás do jogo. Muito bom, Baima. Essa é a visão. Se você pegar essa visão aí, ó, só esse trecho que o Baima falou, é ouro, tá? Porque, assim, de todos os podcasts que eu fiz aqui, algumas pessoas chegaram próximo de falar isso que ele falou, mas não falaram. Isso daqui... Eu já paguei mentoria cara e não ouvi isso aqui. Isso aqui muda o jogo total. Eu gosto de ter muita transparência, ser muito Total. objetivo e claro. E o marketing? O marketing não está atrelado nisso? Então, na verdade, o que as pessoas não entendem é que, primeiro, o que vem primeiro, Márcio? Mentalidade. Mentalidade. A primeira coisa é mentalidade. Você tem que mudar o seu modelo mental. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto, você fazer o grande guarda-chuva, que é o quê? Como é que chama esse guarda-chuva? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Então, você tem que planejar. Eu tenho que saber os detalhes de onde eu estou. Às vezes as pessoas falam assim, mas o planejamento é um documento de 120 páginas. Não, meu amigo, o planejamento é muito simples. É você saber onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. Isso é o planejamento. Então, primeiro, mentalidade. Segundo, o guarda-chuva, o planejamento. E dentro desse guarda-chuva, Baima, o que está lá dentro? Ambiência, network qualificado, vendas, gestão, inteligência artificial, tecnologia. Tudo isso não pode ser feito de uma forma atabalhoada. Isso tem que ser feito de uma forma a coadunar com o interesse do planejamento estratégico. Porque se você construir um planejamento, meu amigo, é hiperfoco. Você vai focar naquilo ali. Tudo que eu for fazer para mudar o meu ponteiro, todos os lugares que eu vou, tudo que eu for publicar, seja online, virtual, offline, todos os podcasts que eu vou participar, todos os eventos que eu vou, tem que estar ligado. Aí você falou uma palavra-chave anteriormente, alinhamento com planejamento estratégico. Caralho. Então, na verdade, por que a pessoa não consegue romper financeiramente? Porque, primeiro, ela não tem a mentalidade. Tá lá no operário, no Hulk. Graças a Deus eu me livrei disso por conta do mentor Mirim. Então, a mentalidade. Depois ela não faz um planejamento estratégico. Às vezes, Márcio, a pessoa não tem nenhum planejamento financeiro. Ela mistura CPF com CNPJ. Isso é uma coisa básica. Essa confusão patrimonial não pode existir.
Então, ela não faz o planejamento estratégico. E dentro desse planejamento, aí ela começa a fazer tudo da cabeça dela. Ela bota a ambiência, ela vai em qualquer lugar sem olhar o planejamento. Ela começa a se conectar com pessoas que não fazem o menor sentido. O marketing dela não é aparelhado junto com o planejamento estratégico. Entendi. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu tinha uma mentorada que ela atuava na área X. Vou dar um exemplo aqui, vou formatar isso aqui. Sim. Por exemplo, a pessoa ela atua em direito criminal. Vamos pegar esse escopo. Aí ela quer participar de uma comissão na OAB. Que isso é bom para o currículo? Claro que é, né? A pessoa participou ali de comissão, eu fui presidente de comissão. Isso é importante no nosso mundo acadêmico. Mas a pessoa atua em direito criminal, você acha que o que vai enriquecer o currículo dela? Qual comissão? Qualquer coisa ligada a direito criminal, pô. Qualquer coisa, sim, é verdade. Porque tem várias comissões de direito criminal, pode ser direito criminal empresarial, várias coisas. Você concorda comigo que o cliente, quando ele olhar o currículo dela, fala, pô, essa pessoa já foi até presidente de comissão da OAB no âmbito do que eu estou precisando. Porque o foco não é ela. O foco é o cliente, meu amigo. O foco é o cliente. Caramba, velho. O cliente precisa ver que eu sou autoridade no direito criminal. Então, obviamente, pegando o meu planejamento estratégico, eu vou ser presidente de qual comissão? Criminal. Aí eu pego muitos mentorados que o cara atua no direito criminal e está participando da comissão de... Sei lá, direito trabalhista. É. Meu Deus. Eu falo, o que você está fazendo lá? Caramba, velho. Porque o cara acha que é network, que é ambiente. Mas o network não pode ser a qualquer custo. Tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. Sabe por quê, Márcio? Vou te falar uma outra coisa poderosa. Então planejamento estratégico é rei. É o rei. E aí, sabe por que a pessoa às vezes acha, mas ali eu posso ter uma parceria, porque lá todo mundo é do direito de trabalho e eu sou do criminal. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O tempo e a energia, elas não são infinitas. Putz. O tempo, ele não é ilimitado. Se você não tiver um hiperfoco e focar o seu tempo nas suas 24 horas do dia em coisas que têm um alto resultado na sua demanda, olhando para o seu planejamento estratégico, sabe o que vai acontecer, Márcio? Você vai sucumbir. Vai sucumbir, velho. Aí a pessoa tá botando a culpa na advocacia que tá... Não, você vai achar um monte de culpado. Você vai falar que é o presidente, que é não sei o quê, que é o mercado. Vai começar a inventar um monte de coisa. Sabe o que eu costumo falar? É outra coisa que dói às vezes, tá, Márcio? Hoje eu tô aqui com o coração aberto. Hoje eu tô com o coração aberto. Maria. Eu falo, eu e a minha esposa, a gente tem um posicionamento muito firme nas nossas empresas. Não interessa qual presidente que vai estar aí. Não interessa a cor da camisa que ele utiliza. Nossa empresa vai prosperar. Muito bom. Muito bom. Então, meu amigo, você tem que ter a autorresponsabilidade de saber que o comando do barco é seu. Você pode até não controlar a quantidade de vento, mas a vela, quem tá ali no leme é você, meu amigo. É isso, cara. Então, autorresponsabilidade. As pessoas querem achar culpados das mais variadas formas, quando, na verdade, ele precisa olhar para dentro, formatar um planejamento estratégico qualificado, decente, que tenha... Você não precisa copiar ninguém, cara. Você tem que buscar o seu caminho de forma genuína. Sim. E dentro desse planejamento, tudo que você for fazer, vendas, marketing, inteligência artificial, tem que estar atrelado com, como você bem falou, o rei. Quem é o rei? O planejamento. Caraca, bicho, isso faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Muito sentido. Então, às vezes, o mentorado me fala assim, mas faz sentido ir em tal evento? Depende. Depende. Qual que é o seu interesse lá? Meu interesse é esse. Não faz sentido. Meu interesse é esse. Faz. Às vezes você quer ir num evento para conectar uma única pessoa que você sabe que vai estar lá. E essa pessoa vai te trazer uma mudança de ponteiro violenta. Então faz sentido estar lá. Nossa. Então, você tem que analisar se aquele ambiente vale a pena ou não, aquele evento vale a pena ou não, aquela publicação de post vale a pena ou não, ou se qualquer outra coisa, se vai mudar o ponteiro, tá ligado ao meu planejamento estratégico? Porque às vezes eu te desafio, às vezes eu abro aqui o Instagram de vários advogados e eu fico vendo assim, cara, pra que essa pessoa publicou isso? Não é boa. Qual é o sentido disso? Às vezes eu fico, como mentor, eu fico incomodado. Pra quê? Sim. Por que a pessoa publicou isso? Qual o sentido? Qual o resultado? Tá no planejamento? Não tá. Não tá. Sabe por quê? Porque ela virou automático. Ela acha que postar qualquer coisa que tem que ser exagerado. Não, tem que estar alinhado. O alinhamento com o planejamento estratégico é o rei. Muito bom, cara. Que aula. Que aula, velho. Sensacional. Sensacional. Quando a gente começa a conversar assim, depois a gente vai no flow, aí a gente... No final tudo liga, né, cara? Tudo liga, né?
Porque aí a gente começa a entender que, por exemplo, lá no começo a gente fala do cara que foi fundador e presidente e tal, e as pessoas, pô, esse cara, né? Mas quando assiste de fato o programa e tem esses aprendizados que são, cara, que isso aqui é uma mentoria que se fosse colocar em preço, em valor mesmo, se a pessoa aplicar o que ela aprendeu aqui, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Que é o como, né? Aqui você falou do como, cara. Pouquíssimas pessoas falam isso na internet, do como. Eles falam o que é e o que fazer, mas o como ninguém fala. Mas por quê, Você Márcio? falou. Porque a maioria das pessoas não tem a trajetória, não tem as cicatrizes. Meu amigo, eu tenho a trajetória da advocacia, eu tô há 20 anos, vou fazer 20 anos de advocacia. Me fala um pouco dessa cicatriz aí. Várias. Eu vou te contar um caso. Conta um caso pra Eu vou gente. te contar um caso porque eu gosto de ilustrar. Vai. Um dia entrou um cara no meu escritório, ainda estava com o escritório pequenininho, desorganizado, meu escritório ainda não tinha sala de reunião. Entrou um cara, Márcio, falou o seguinte, esse cara foi também um mentor maravilhoso e não fechou contrato comigo. Você quer ver um desespero que eu tenho quando alguém não fecha um contrato comigo? O cara entrou no meu escritório e me trouxe uma demanda. Escritório pequenininho. Não tinha nem sala de reunião. Aí ele pegou e virou e falou assim, jogou a causa lá. Aí eu peguei, fiz um estudo e, cara, eu sou cri-cri, eu sou chato, Márcio, eu sou um cara criativo, eu gosto de achar soluções. Aí o cara voltou, eu apresentei pro cara a solução. Ele parou assim, eu nunca vou esquecer dessa cena. Ele parou, o empresário parou, ficou olhando pra minha cara assim, com a cabecinha meio de lado assim. Eu tenho isso aqui agora, eu tô vendo essa cena. Aí eu, que estranho esse cara tá fazendo, né? Eu fiquei esperando. Aí ele virou, falei a solução pro cara e ele ficou assim. Aí eu parei também, fiquei esperando. Aí ele virou e falou, posso te falar uma coisa? Aí o que você acha que ligou? Ó, escutativa. Falei, lá vem mentorado. Aí eu falei, pode, claro. Ele falou, meu amigo, deixa eu te falar, eu fui nos 5 maiores escritórios de Brasília que atuou com essa causa. E você foi que me deu a melhor solução. Você é bom, cara. Você é muito bom. Mas eu não vou te contratar. Eu olhei assim e falei, por quê? Ele falou, porque você sequer tem uma sala de reunião na sua sala. E eu não posso contratar um advogado que não tem sala de reunião. Aí, Meu Deus. não, aí possivelmente pessoas que vão estar ouvindo isso que eu tô falando vão falar assim, esse cara era um boçal. Meu amigo, não interessa o outro. Interessa a autorresponsabilidade. Eu peguei aquilo ali e no primeiro escritório que eu montei de forma, assim, com muita propriedade, sabe o que eu fiz? Coloquei 2 salas de reunião. Eu falei, esse argumento eu nunca mais vou escutar. Então, Márcio, essas são as cicatrizes. Você podia usar isso aí de 2 formas, né? Você podia falar que o cara é um boçal mesmo e ignorante. E continuar do mesmo jeito. E continuar do mesmo jeito. Ou fazer o que você fez. Ligou o alerta. O que eu posso aprender com isso aqui? O fato é o seguinte. E esse cara foi um dos caras que mais te ajudou, né? Mentor. O fato é o seguinte, essas são as cicatrizes. Sim. Esse cara poderia ter me dado a causa. A causa era muito boa, vou te falar, viu? Então, se eu não estou tendo... Olha o meu raciocínio. É matemático, meu amigo. Ele, X valor. Eu não tenho sala de reunião, não tem X valor. Eu tô preocupado com que se o cara é boçal, se não é, eu quero mudar o ponteiro do meu negócio. Cara, que o cara traz ali uma objeção pra você que muita pessoa não vai falar, vai ficar olhando pra você. Vai apertar minha mão e falar, pô, gostei dessa saída. Tudo Tchau. bem. Só que o cara trouxe uma coisa, e essas são as cicatrizes. Eu vivi muitas cicatrizes na minha vida. Entendi. Entendeu? Então, a minha caminhada é muito rica. É muito rica. Olha, eu vou te contar uma outra história. Eu gosto de clarear as pessoas com histórias. Histórias, elas trazem, sabe o quê? Ensinamentos. E para quem tem ouvido escutativa, ela vai mudar o ponteiro da vida dela. Márcio, comecei a estagiar na minha vida. Aliás, o meu primeiro emprego foi aqueles coletinhos azul de banco. Posso te ajudar. Muito interessante. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu consegui o meu primeiro estágio no 2º semestre, que foi no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Eu comecei a ser estagiário no tribunal. E eu nunca vou esquecer essa situação. Eu estava um dia... Eu sempre fui um perfil muito de servir. Você sabe, você me conhece. Onde eu chego, eu gosto de servir as pessoas, ajudar. E, da mesma forma, comecei a ajudar todo mundo do setor. Aí eu nunca vou esquecer isso. Chegou um estagiário, falou assim, cara, você é muito trouxa. Eu falei, como assim, irmão? Cara, você ajuda todo mundo. Eu fico aqui só dando barrigada e no final o seu salário é o mesmo do meu. Falou desse jeito, mas falei, cara, mas... Pô, eu não sei te explicar, mas eu sou assim. E continuei ajudando as pessoas. O que aconteceu? Acabou o estágio do cara e acabou o meu. E aí o que aconteceu? O cara foi embora. E o meu, tchau, gente, tô indo embora. Não, peraí. Você não pode ir embora, não. A gente gostou do seu trabalho. Vamos arrumar um jeito de colocar você aqui em qualquer lugar. Fui contratado. Virei terceirizado no tribunal. Caraca.
E continuei com o meu mesmo perfil, aprendendo e servindo, aprendendo e servindo. E aí sabe o que aconteceu, Márcio? Acabou, eu formei e virei advogado. Cheguei lá, gente, tchau, agora eu vou advogar. E saí pra advocacia. Aí um dia, tô lá sentado na minha sala e me liga a secretária do presidente do tribunal. Falei assim, o presidente do tribunal tá querendo falar com o senhor. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa em algum processo? Cagada lá. Eu falei, pô, o presidente quer falar comigo? Eu falei, alguma coisa eu fiz. Aí, não, pode marcar aí, vou aí falar com o presidente. Cheguei lá na sala do presidente, ele, pois, tudo bom, presidente? Ele, tudo bem, o senhor, doutor Felipe Baiman? Sou. É o seguinte, me falaram que o senhor sabe tudo sobre o setor tal. Aí eu falei, presidente, com máximo respeito, eu domino mesmo. Lá eu sei tudo mesmo. Ele falou, eu tô com um problema lá, o senhor não quer ser meu diretor, não? Márcio, eu virei diretor do setor que eu fui estagiário. Márcio, como é que eu falo alguma coisa disso? Se servir não vale a pena. Então são esses aprendizados e essas cicatrizes que eu fui somando na minha caminhada. Então quando eu às vezes eu fecho com um mentorado, eu já sei qual a dificuldade que ele está passando, porque eu sou advogado, Márcio. Eu advoguei, como a gente brinca às vezes no mundo jurídico, eu botava a barriga no balcão. Eu estava lá no front, meu amigo. Sim. Então, eu sei as dores que o advogado passa, eu sei as dores que o meu mentorado tem. Eu sei como consertar isso, eu sei o que ele está passando. Eu sei que se ele dobrar a esquina e não fizer o que eu estou falando, qual armadilha ele vai cair. Sim. Então, são essas cicatrizes. O resultado dele vai entregar o processo, né? Exatamente. Se ele cumpriu ou não. Então, eu não estou falando de técnica para ele. Sim. Eu falo, meu amigo, você atendeu um cliente, pegou o processo desse cliente, o seu resultado lá no processo é seu, é só a parte técnica. O que você vai escrever na petição é contigo. Sim. Se você vai ganhar ação ou não, é o seu conhecimento técnico que vai ditar. Mas fora desse mundo, a estrutura de gestão do seu escritório, que eu nem gosto de chamar de escritório, eu chamo de empresa. O AB pode ficar bravo comigo, mas eu chamo de empresa, porque para mim aquilo ali é empresa. Tem que ser uma empresa. Porque da porta, quando você vira a chave do seu escritório e entrou, meu amigo, ali dentro é uma empresa. Uma empresa. Então, se a pessoa não entender esse jogo empresarial, é isso que eu faço. Muito bom. Parabéns, Baiman. Ô, Baiman, você usa IA hoje nos seus negócios? Como é que tá? O que você acredita sobre IA? Márcio, eu acho o seguinte, eu ouvi uma frase, você sabe, eu vou te contar uma outra história. Vai. Em 2014, a gente discutia muito IA? Não. Não mesmo. Eu levei a primeira palestra de IA para a advocacia na UAB. Tá zoando, velho. 14? Pô, você que inventou então a IA. Cara, aí, o pessoal sabe o que eu fui chamado de louco? E eu levei um cara que trabalhava com IA naquela época. E o cara falou, sabe o quê? Cara, foi loucura. O cara falou, vocês todos serão trocados. O cara falou isso no auditório. O povo ficou doido, em choque. Aí eu levei o primeiro debate sobre isso, cara. Vocês todos serão trocados. Falou desse jeito. Aí foi até emocionante. Apocalipse. Não, foi até emocionante, porque o cara foi muito drástico mesmo. Ele foi colocando, botando terror no pessoal. Aí no final ele fechou a palestra falando assim, e eu só vou falar uma coisa, porque eu ainda acredito nos senhores, como seres humanos. Aí clicou na tela, assim, no telão, era o filho dele que tinha acabado de nascer. Cara, foi emocionante. Então, Caraca, velho. Márcio, em 2014 eu levei esse tema pra OAB. Você tá doido, velho. Aí eu vi uma frase esses dias que eu concordo plenamente. E sabe, cara, eu acho muita besteira a pessoa achar que alguém vai ser substituído, não sei o que. Eu não entro nesse debate. Eu entro é o seguinte, eu vou ser substituído? Vai. Por quem? Pelo advogado que tá usando IA. E aí, Márcio? O cara vai ser substituído. Como é que você vai competir com outro advogado? Você não tá brigando com a máquina, o cara não entendeu isso ainda. Meu amigo, você tá brigando é com outro advogado que tá usando IA. Se até o tribunal tá usando na análise das decisões, se você não usar IA, você não tem como ganhar daquele cara. Vai ficar obsoleto. Como é que você vai competir com outro escritório que tá usando IA? Então, no meu escritório, a gente usa IA. Eu disponibilizo, claro, para aperfeiçoamento. É usar IA, não é pegar ela e colocar e transformar ela em, tipo, substituir a pessoa. Nunca. Em que pese existem alguns escritórios que já estão substituindo daquelas causas copia e cola. Sim. Vamos dizer, causa de aviação, bancária. Sim. Alguns estão, de fato, substituindo pessoas, porque a máquina... Tipo assim, e é mais do mesmo, né? É uma receita meio que pronta. Cola, uma receita de bolo e a IA faz em quanto tempo? Nossa senhora. Então, minutos, aí né? não se discute, mas no uso convencional da advocacia, é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. E o cara que não está usando, ele vai perder para o outro escritório que está usando. Muito Simples bom. assim. Muito bom, muito bom. Que papo, hein, Baiman? Ficou bom demais, né? Nossa, nem sei. Quanto tempo tá aí, direção? 1h08. Meu Deus, e assim, voando, cara. Que a gente nem começou o podcast ainda, Isaac. Baiman, muito bom, cara. Mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui pra gente aqui. Principalmente pro pessoal. Isso é uma mensagem geral.
Mas vamos supor que você tivesse que deixar uma mensagem aqui para todas as pessoas. Mas em especial, se você quiser deixar para os advogados também, pode deixar, não tem problema. Qual foi o principal aprendizado que você teve assim que mudou mesmo a sua vida? Qual foi, cara? Qual foi o principal aprendizado? Você fala, Márcio, esse ponto aqui, se o cara trabalhar isso aqui, velho, o resto ele consegue. Qual que é, na sua visão? Na sua visão. Eu acho que tudo nasce... Para ser humano mesmo. Eu acho que tudo nasce, Márcio, da mentalidade, do modelo mental, tá? Então, qualquer pessoa, não interessa a religião, o que ela acredita, time de futebol, tudo, cara, tudo é mentalidade. Então, uma coisa que eu aprendi e que talvez eu gostaria de deixar aqui registrado para todos que estão nos ouvindo é o seguinte: não enterre seus talentos. Poxa, não enterre seus talentos. Você vai colocar qualquer justificativa para isso. E às vezes você coloca até na conta de Deus ou de Jesus Cristo, que nunca falou nada sobre isso, pelo contrário. Ele falou o quê pro cara que quando ele deu o talento? Multiplicar, né? Multiplique seus talentos. Então, a única mensagem que eu gostaria de deixar aqui, independente de... Não estou falando de segmento religioso, não estou falando de time de futebol, de partido político. Multiplique seus talentos. Enquanto você estiver nessa terra, não enterre seus talentos. Multiplique seus talentos. Porque eu tenho certeza que com isso você vai ser um ser humano melhor, um empresário melhor e vai ter a programação da riqueza e da prosperidade na sua vida. Você tá doido. É só esse ensinamento. Muito obrigado, cara. Foi bom? Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. Bom, como dizem, né? Tudo que é bom dura pouco, mas vocês podem voltar, assistir de novo, fazer suas anotações. Esse foi mais um episódio aqui do Próximo Nível Podcast. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, colocar o sininho também, para toda vez que sair um vídeo novo, você poder assistir, para que esse vídeo agregue de verdade na sua vida. Você que é empreendedor, você que é pessoa, que quer crescer também a sua mentalidade, esse é o podcast certo para você. Até a próxima. Valeu!